Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Vamos prosseguir na comunhão do Evangelho de João. Esse Evangelho é muito... Quando você começa a estudar e desfrutar, você vê o tanto que é real, tanto que é prático, tanto que é acessível a nós. Eu até ia pedir um outro hino ali, quando eu vi o irmão já tinha levantado para vir para cá, perdi minha chance. Eu fiquei pensando, puxa, o Senhor se tornou um homem por nossa causa. Esse livro fala de vida e edificação, como os irmãos já falaram aqui. Vida e edificação. Às vezes essas coisas a gente escuta bastante e acaba ficando meio que teórico, mecânico. Vida e edificação, vida e edificação. Irmãos, isso é muita coisa. No meio de um mundo morto, nós ganhamos vida e agora para ser edificados. Essa vida quer crescer, essa vida quer expandir. Primeiro o Senhor nos livrou de todos os nossos delitos e pecados. Ele nos tirou de uma condição de morte. E agora Ele nos edifica como seu corpo, como filhos de Deus. Nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Essa hoje é a sua realidade, irmãos. Você está vivo. Você está vivo. E não é vivo fisicamente, não. Isso aí a gente sabe. É vivo espiritualmente. Você está vivo. Nós vimos na semana passada, o irmão Luiz Fernando compartilhou, que para que o Senhor pudesse criar algo, bastava o quê? Ele falar. Para nós, para criar algo é um trabalhão, mas para o Senhor, basta falar. Nós temos na palavra o haja luz e houve luz, haja firmamento. Se o Senhor, apenas com a sua palavra, Ele cria todas as coisas. Em João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas. Irmãos, todas as coisas. Sem o Senhor, nada tem existência. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E a palavra ainda dá aquela ratificada. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Senhor, para fazer alguma coisa, Ele não precisa laborar, basta Ele falar. Quando você vê em Romanos 4:17, final do versículo fala: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Também Salmos 33, o versículo 9, ele fala assim: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É isso que acontece quando Deus fala. Quando a palavra do Senhor entra em ação, tudo acontece. Tudo acontece. Esse é o Senhor que você ganhou, é o Senhor que nós temos, irmãos. E esse é o Senhor que João vem nos apresentar. Esse Senhor, Ele continua o mesmo. Ele não mudou a sua forma de agir. Ele ainda atua pelo seu falar. Ele ainda atua pela sua palavra. Você tem a palavra de Deus? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos tanto ela aqui na Bíblia, quanto ela no nosso coração. Essa é a palavra que traz à existência o que não existe. Às vezes você fica achando que a palavra de Deus é o que Ele fala lá, e isso aqui é outra coisa. Não, irmãos, é a mesma coisa. A Bíblia que você tem, essa é a palavra de Deus que traz à existência as coisas que não existem. Nós precisamos crer nessa realidade. Quando eu tiver essa clareza, eu vou amar mais a Bíblia, eu vou amar a palavra de Deus. Ela vai mudar a minha forma de ver as coisas. Porque quando eu tiver mal para baixo, eu vou me chegar a essa palavra, porque ela vai trazer aquilo que eu preciso à existência naquele momento. E hoje, irmãos, para que nós nascêssemos de novo,
também bastou apenas a palavra de Deus. O nosso novo nascimento também não precisou de labor, apenas basta a palavra de Deus. A palavra em Romanos 10, 9, ela fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você quer ser salvo? Creia. Só creia na palavra. Essa salvação, ela é a primeira vez quando nós cremos, e ela é todos os dias na nossa vida. Você quer ser salvo da sua situação? Creia na palavra. Creia no Senhor. Esse crer, ele acontece de forma instantânea. O novo nascimento do homem, ele ocorre de forma instantânea. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder. Deu-lhes o poder. Nós todos que recebemos do Senhor, foi dado a nós o quê? O poder. De quê? De serem feitos filhos de Deus. Você foi feito filho de Deus por meio do poder de Deus. A hora que você crer, você se torna filho de Deus. Isso é por causa da palavra de Deus. Então, mediante a palavra, você percebe que tudo vem à existência. Tudo passa a existir. Sempre que você toma a palavra, tudo vem à existência, irmãos. Como eu preciso crer mais nisso? Crer e desfrutar disso. Por meio da palavra, você tem força, você tem vida, você tem como vencer a morte, como vencer a situação do dia a dia. A questão é que, na nossa correria do dia a dia, a gente esquece disso. Por isso que eu estou falando isso de novo para vocês e para mim. Nós cremos nisso ou não? Nós cremos que a palavra tem poder. Essa palavra aí, ó, a palavra, a Bíblia, que está no seu colo, que fica lá na sua casa, no criado, na mesa, no armário. Nós cremos que ali tem a palavra de Deus com poder para trazer à existência as coisas que não existem. Eu preciso crer. Eu preciso crer nisso. E essa palavra aí, ó, a palavra de Deus, ela gera fé em nós. E é a fé, nós sabemos que a nossa fé é que vence o mundo. 1 João 5,4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E essa fé vai vir pela palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 5, diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas nunca podem vencer a luz. Quando você põe luz aqui dentro, as trevas vão embora. E assim é em todo lugar. Quando a luz brilha dentro do nosso ser, quando a palavra brilha como luz dentro do nosso coração, as trevas vão embora. Como é que nós estamos nos sentindo nesses tempos finais? Temos desfrutado dessa luz ou vivemos numa sensação de trevas? Se há a sensação de trevas, nós precisamos da palavra. Se há a sensação de morte, nós precisamos da palavra, porque ela é luz. Essa palavra é a luz que vence as trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque essa luz, ela é o próprio Senhor. É o próprio Deus, é o poder de Deus que nos torna seus filhos. João, capítulo 1, versículo 13 de João 1, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento, ele veio da vontade de Deus. Ele não é o nascimento natural, é o nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual, ele veio de Deus. Você nasceu, irmãos, porque Deus quis. Porque Deus te gerou. Você nasceu porque o Senhor deu a você esse poder de ser feito filho dele. Quem nos fez nascer de novo foi Deus. Então põe uma coisa no seu coração: Ele é responsável por você. Quem te fez nascer foi Deus. Ele é que é responsável por você. Deus é quem cuida de você.
porque foi Ele que te fez nascer. Ele te fez nascer tanto do seu pai e da sua mãe, quanto da vida de Deus. Deus te gerou 2 vezes. Ele é que cuida de nós. Nesse mundo de morte, é Ele que supre cada um de nós. Ele é o responsável por nós. Essa palavra de vida e edificação de João quer mostrar para nós que o Senhor é que cuida de nós. O Senhor vai sempre prover para você o que é necessário para você viver. Sempre. Seja na vida física, seja na vida espiritual. O Senhor vai sempre prover para nós o que é necessário para nós vivermos. Quando você vai na palavra de Deus, está cheio de versículos para nos acalmar. Está cheio de versículos para nós exercitarmos a nossa fé nessa questão. Amós 5,4 diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Assim diz o Senhor a você: buscai-me e vivei. O Senhor é que cuida de nós, eu preciso buscá-lo e vou viver. Também o versículo conhecido de 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você é responsabilidade de Deus. Por quê? Porque você nasceu, não foi da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você nasceu da vontade de Deus. Creia nisso, irmãos. Descanse nisso. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Isso é o Senhor cuidando de você. Mateus 11:28, o Senhor faz um grande convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é o Senhor cuidando de cada um de nós. Tudo foi feito por Ele, e nós nascemos da vontade dEle. E agora? Nasceu, e agora? Como é que vai fazer? O Senhor vai prover, o Senhor vai suprir, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai dispensar mais da vida, mais da santidade, vai nos alimentar, e vai, sabe o que também? Nos guardar até o fim. Filipenses 1,6, Paulo fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só que versículo: aquele que começou. Quem começou essa obra? Foi o Senhor. Essa obra que você tem na sua vida, ou seja, essa obra de salvação, de vida e edificação, que ocorre no seu dia a dia, quem começou ela foi o Senhor. E quem que vai completá-la? O Senhor. Aí eu pergunto: você está plenamente certo disso? Paulo estava, eu quero estar plenamente certo de que Ele que começou e Ele é que vai completar. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Até o dia de Cristo Jesus. Então, quando você estiver desanimado aí na segunda-feira, desesperado, lembre-se, o Senhor está fazendo uma obra em você. Ele está completando uma obra em você. Ainda que a sua vida tenha virado de perna para o ar, ainda que esteja tudo de cabeça para baixo, creia, o Senhor está fazendo uma obra em você. Nós não estamos entregues assim ao léu da sorte. Não, você nasceu da vontade de Deus. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Eu preciso crer nisso para vencer na minha mente as mentiras do diabo. Porque ele fica o tempo todo te perturbando, eu sei disso, porque isso não é privilégio só meu. Fica o tempo todo nos perturbando na mente. Então eu preciso crer. Fala: não, eu sou responsabilidade de Deus. O Senhor está cuidando de mim, está provendo para mim o cuidado diário. Quem começou foi o Senhor. Por que o Senhor fez isso, irmãos? Porque Ele quer que cada um de nós seja essa expressão, essa multiplicação daquilo que Ele é. E lá em João ainda, o versículo 14 do capítulo 1, continuando, ele fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São versículos, irmãos, extremamente conhecidos. Os irmãos conhecem, fechar os olhos aqui, todos citam de cor salteado esses versículos. Mas isso tem que ser real, vivo, novo. E o verbo se fez carne. Quando Cristo era apenas o verbo, era misterioso demais.
Como é que você apalpa o verbo, a palavra? Difícil. Agora, quando essa palavra se torna alguém, se torna carne, aí você abraça, você apalpa. Aí ele fica visível, prático. Ao ser encarnado, o Senhor se tornou real para você. Aí você pode falar, agora, mas ele não está aqui. Agora ele está mais real ainda, porque ele está dentro de você. Eu preciso crer nisso, tocar nessa realidade. Ele está dentro, Cristo está dentro de nós. E a palavra que fala que habitou entre nós, significa armou o tabernáculo. Eu acho que essa porção os irmãos conhecem bem. Na figura do Velho Testamento, o povo de Israel, quando saiu do Egito, andou pelo deserto, eles tinham o quê? O tabernáculo. O que era aquele tabernáculo? Era onde Deus estava. Armava-se o tabernáculo, o povo acampava em redor, a nuvem parava sobre o arraial de Israel, e ali o povo oferecia suas ofertas para expiação dos seus pecados. Quando a nuvem saía, o povo desmontava o tabernáculo, continuava andando, de repente a nuvem parava, armava-se o tabernáculo outra vez. Por que o tabernáculo era a segurança do povo? Porque o tabernáculo ali era a figura de Deus. Era ali, no tabernáculo, que Deus vinha falar com o homem. Já parou para pensar nisso, irmãos? Precisava de um lugar para Deus vir falar com o homem. Você, se tivesse pecado, precisava atrás de uma oferta, um cabrito, uma ovelha, um boi, tinha que ir atrás de uma oferta e levar para o sacerdote fazer o processo da imolação, do sacrifício. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos para levar aquela condição diante do Senhor. Aí desmontava aquilo, andava mais um pouco, porque ali, o tabernáculo, era onde Deus estava. E quando João vem e fala que ele armou o tabernáculo entre nós, acabou aquele tabernáculo físico. Nós não precisamos mais armar, desarmar, armar e desarmar, montar, desmontar. Você não precisa mais de um homem, um sacerdote para te representar, entrar lá dentro do santo lugar, de um sumo sacerdote para entrar lá dentro do Santo dos Santos, porque esse Cristo se tornou esse sacerdote. Antigamente você precisava de um homem, um sacerdote, os levitas. Você tinha que chegar lá, falar assim, leva para mim, isso aqui é minha oferta. Aí ele pegava, fazia todo o trâmite legal da coisa. Se ele não tivesse lá, você tinha que ficar esperando ele chegar. Irmãos, acabou isso aí. Você não precisa de ninguém mais para chegar a Deus. Isso por quê? Porque o Senhor armou o tabernáculo entre nós. Lá no Velho Testamento, esse tabernáculo que eu estou comentando, ele trazia Deus aos homens. Onde estava Deus? No tabernáculo. Então o povo ficava em volta do tabernáculo. E hoje, irmãos, onde está Deus? Está em Cristo. Onde está Cristo? Está em nós. Onde está Deus então? Está em nós. Você percebe? Aquilo que era algo fora de mim, hoje é algo em mim. Por isso que a palavra fala, armou o tabernáculo entre nós. Apenas os sacerdotes é que entravam no santo lugar e no santo dos santos. Apenas eles. Esse privilégio era de poucos. Hoje não. Esse privilégio é de todo aquele que nasceu de novo. E o que é entrar no santo dos santos? É ir lá nos pés do Senhor. É ir lá abraçar o Senhor. É ir lá na presença de Deus. Hoje você tem acesso livre ao Pai. Você tem acesso livre ao Senhor. Por quê? Ele é o seu grande sumo sacerdote. Hebreus 10, 19, uma passagem também muito conhecida, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Você precisa de intrepidez. Nós não vivemos naquela época que o tabernáculo físico existia. Porque se nós vivêssemos, eu tenho certeza que nós teríamos receio de entrar lá dentro. Será que eu posso entrar? Porque era entrar e morrer. Será que eu posso entrar? Havia toda uma situação de preparação para se entrar lá. Hoje, irmãos, a palavra fala, você precisa ter intrepidez. Não fique olhando para a sua miséria, para o seu pecado, para as suas falhas, para o que você fez ontem, anteontem, não olha para isso não. Olha para aquilo que Cristo fez e entre. E vai lá na presença dEle. Continuando, Hebreus fala, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha agora, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que promessa? Essa promessa que você pode ir lá no Santo dos Santos. Você pode ir, irmão, porque quem fez essa promessa é fiel. Você pode hoje tocar Deus, porque um dia Ele veio até nós e armou o tabernáculo entre nós. Hoje eu posso entrar, antes eu não podia. Antigamente não se entrava, hoje nós podemos entrar. Hoje há um vivo e novo caminho, antigamente não tinha. O homem, ao ser expulso do jardim, foi colocado um querubim. Aqui você não entra mais. Um querubim que não deixava acessar a árvore da vida. E hoje, esse querubim não está mais lá. Esse véu foi rasgado. Quem fez a promessa disso, irmãos, é fiel. Pode confiar. Hebreus 4,16 também diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Irmãos, você pode se achegar com confiança, junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode fazer isso com confiança. Hebreus 10:19 fala com intrepidez. E aqui no 4:16 fala com confiança. Pode se chegar, pode ir até o Senhor. A gente canta um hino que fala, tal qual estou. Do jeito que você está, pode se chegar. Eu não sei como é que foi a semana dos irmãos, como é que foi a segunda, terça, quarta, quinta. Eu não sei que tribulação que você enfrentou, que dureza que você passou, que notícia ruim que você recebeu. Acredito que alguma tribulação veio sobre nós. Alguma angústia, alguma ansiedade, algum estresse, porque nós estamos aqui e estamos sujeitos. Mas independente do que tenha sido, você pode se achegar para receber graça e socorro. Você se achega para ganhar graça e misericórdia. É disponível isso para você, irmãos. Por quê? Porque Cristo um dia veio até nós. E Ele veio e armou o tabernáculo, que jeito? O versículo de João fala, cheio de graça e de verdade. E nós sabemos que verdade é realidade. Ele veio cheio de graça e de verdade. Hoje, irmão, graça é o próprio Deus que foi dado a nós em Cristo. Isso é a graça de Deus. Ele veio cheio de graça. Ou seja, tudo que Deus é, está em Cristo. Tudo que Deus tem e é, está em Cristo. E esse Cristo está em você. João capítulo 1, versículo 16, do Evangelho de João, fala assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Você tem recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Irmãos, nós temos recebido graça sobre graça. Essa mesma graça que o Senhor falou para Paulo, te basta. A minha graça te basta. E nós temos recebido graça sobre graça. Aonde está essa graça sobre graça? Está dentro do seu espírito. Está dentro de você. Nós precisamos exercitar. Precisamos nos voltar ao Senhor. A vida de hoje, a correria de hoje, nos faz afastar disso. As suas ansiedades, suas preocupações nos levam para um viver de muita preocupação com as coisas humanas. Às vezes nos tira aquele momento íntimo com Deus. Mas é ali, naquela intimidade, é que você toca nessa graça sobre graça. É lá no momento em que você oferta para Deus 10 minutos do seu dia, 15 minutos, 20 minutos, você fala, esse momento é de Deus. E você ali vai diante do Senhor. É ali que você desfruta dessa graça sobre graça para o resto do dia. Ele vai te suprir para o resto do dia, para o resto da semana. Mas nós precisamos ter esse coração. Em Colossenses 2:9 fala, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo, nessa graça. Nessa graça que é Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem um versículo em 1 Coríntios 15:10, também que Paulo fala assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles.
Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, não leve para casa, não deixa na sua mente esse conceito de que graça é algo abstrato. Não. É real. Graça tem que ser salvação para você em todo momento. Ah, é graça, eu tenho graça, mas vivo mal. Não, nós vamos tocar nessa graça de fato. Paulo fala aqui, pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele fala que trabalhou, não ele, mas a graça de Deus nele. Isso tem que ser real para mim e para você. Essa graça de Deus, que é o próprio Deus. Então, irmão, graça não é o dom, né, de coisas materiais, não somente o dom de coisas espirituais. Graça é uma pessoa. Graça é o próprio Deus. Tudo que Deus está em Cristo. Aí eu pergunto, eu sei, já até sei a resposta. Você está satisfeito com Cristo? Você está satisfeito com Cristo? Eu estou satisfeito com Cristo. Talvez, eu perguntei, eu vi que há assim, às vezes um silêncio, porque a gente fica pensando assim, o que o André quer dizer com isso? Né? Tem uma pegadinha aí, será? Será que eu estou satisfeito? Aí você olha e fala, nada, eu não estou desfrutando, então eu não estou satisfeito. Parece que para eu responder que eu estou satisfeito, significa que eu tenho que estar pulando. Não, irmãos. Creia, você está satisfeito com Cristo. Se nós não estamos satisfeitos com Cristo, é porque nosso coração está em outras coisas. Está focado em outras coisas. O dia que ele focar no Senhor, eu vou desfrutar. Eu vou tocar nisso aqui. Eu até pedi para o Lucas um hino, mandei para ele, pode projetar esse hino. Eu me lembro de um hino da harpa cristã, é o hino 86. Me veio, quando eu estava preparando essa porção aqui, o Senhor tem sido a minha satisfação? Será que o Senhor tem sido a minha satisfação? Eu estou satisfeito mesmo com Cristo? Porque se eu estou satisfeito com Cristo, eu não vou buscar mais nada. Mas como eu vejo que eu ainda busco outras coisas, é porque Ele ainda não tem sido a minha plena satisfação. Aí eu me lembrei desse hino. Os irmãos, a maioria dos irmãos deve conhecer aí, que diz assim, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Vamos para a próxima estrofe. Estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Tem mais uma. Estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Você está satisfeito com Cristo, irmãos? Eu estou satisfeitíssimo com Cristo. O seu grande amor revelou. Embora de nada ser digno, eu desfruto do seu grande amor. De triste tornei-me feliz, e crendo no que Ele me diz. Amém? Essa tem que ser a nossa realidade. Estou satisfeito com Cristo. O Senhor nos abençoe, irmãos. Paulo, em Filipenses 3, 7 e 8, ele fala assim:
mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha agora, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo aqui que tudo fora de Cristo é refúgio. Por melhor que seja, por mais lindo que seja, se não tiver Cristo, é refúgio. E o que é refúgio, irmãos? É perda. No grego, é lixo. Era comida jogada para os cães. É isso que é refúgio, não presta. Se não contém Cristo, não presta. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Se nós estamos buscando qualquer coisa, além de Cristo, põe uma coisa na cabeça, você está buscando lixo. Qualquer coisa que eu busque fora de Cristo é lixo. Então, irmãos, tendo isso em vista, encabece Cristo no seu viver. Coloque Cristo no trono do seu coração. Coloque Ele no controle das suas decisões. Tá? Deixa Cristo assumir o governo da sua vida. E tudo será graça. Se Ele for o centro do seu viver, você vai desfrutar o descanso, o consolo, o poder, a força, a luz, a vida. Você vai desfrutar a santidade de Deus e todos os demais atributos divinos, se Ele for o centro, o Senhor do nosso viver. Quanto mais você desfruta uma coisa, mais você conhece dela, né? Quanto mais você come uma comida, mais você se familiariza com ela. Quanto mais você viaja para um lugar, mais você conhece aquele lugar. Irmãos, quanto mais você desfruta desse Cristo, mais você conhece esse Cristo. Mais íntimo dele você se torna. Você conhece os detalhes, o jeito, o olhar, o que agrada, o que desagrada, o que entristece o Senhor, o que alegra o Senhor. Tudo isso, quanto mais íntimo e desfrutável ele for para você, mais você tem essa percepção. Mais essa sensibilidade espiritual nós temos. E Cristo veio para nós com toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos permanecer e desfrutar do Senhor. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma época dos tempos finais, tempos difíceis. Os irmãos sabem disso. É sentido isso, você sente isso. Quem está no desfrute, quem está vivendo ali a vida normal cristã, sente isso. Hoje você vê crentes superficiais. Você vê hoje superficialidade da fé. Tempos de engano, onde transformaram o certo em errado. E o errado em certo. Onde transformaram a verdade do homem, a verdade de Deus em mentira. Conforme Romanos 1:25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Hoje nós vemos uma época que apenas os que conhecem bem o Senhor vão ficar firmes. Só quem conhece bem o Senhor e desfruta do Senhor vai ficar firme, irmãos. Se nós vivemos uma vida superficial, nós vamos cair. Nós vamos ser enganados. Igual cachorro correndo em volta do rabo. Não vai chegar em lugar nenhum. Precisamos conhecer o Senhor. Só os que conhecem a palavra, bem a palavra, que não vão ser enganados. Nós vivemos um tempo onde a nossa fé está sendo provada. E também nós estamos vivendo um tempo de falta de fé. E nós vimos que o que é que vence o mundo? A nossa fé. O Senhor falou isso em Lucas 18, versículo 8, a parte B. Ele falou: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa palavra não era para o mundo. Porventura achar a fé na terra, irmãos, que essa fé seja achada em nós. Esse Cristo é a nossa fé, que Ele seja achado em nós. No meio dessas trevas de hoje, que Ele seja achado em nós. Nós sejamos luzeiros que resplandecem nessas trevas. E esse Cristo veio cheio de graça e cheio de verdade, né? Cheio de realidade. Não só cheio de graça, mas cheio de realidade. Quando você desfruta uma coisa, ela é real para você. Quando você não desfruta uma coisa, ela é teórica para você. Mas quando você desfruta, não, isso é real, eu sei como é que é isso aí. Então nós precisamos desfrutar para que ele seja cheio de realidade para nós.
Você vê, Paulo fala no Novo Testamento, né? Ele diz que todas as coisas são refúgio. Tudo que é fora de Cristo é refúgio. Ele falou assim, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar Cristo. Então, para Paulo, tudo aquilo que atrapalha ganhar Cristo é refúgio. Isso para Paulo no Novo Testamento. E para Salomão no Velho Testamento, todas as coisas são vaidade. Eclesiastes 1:2, o rei Salomão fala, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então você tem dois irmãos, no velho e no novo, para dar para nós a convicção de que a única coisa que compensa é Cristo. De que a única coisa que vale a pena eu pagar o preço e morrer, e viver, e sofrer, e labutar, é por Cristo. O resto, irmãos, é vaidades de vaidades. Então, aos olhos de Paulo, tudo era refúgio, e aos olhos do rei Salomão, tudo era vaidade. Conclusão, só Deus é realidade. Só Deus é real. Se nós temos Deus, nós temos realidade. Ele veio entre nós cheio de graça e de verdade. Ele está cheio de realidade. Olha só essa sabedoria do mundo. Olha só a sabedoria mundana de hoje. Acabei de falar, mudar a verdade de Deus em mentira. O que é certo agora ficou errado. E o que era errado agora ficou certo. Veja as ideias, os ideais dos movimentos ditos progressistas. Eu sei que os irmãos sabem, têm essas informações. Olha o absurdo a que chegou as coisas. Linguagem neutra, ideologia de gênero, definição de família. Até mandei um dia no grupo para os irmãos, um grupo que a gente tem aqui, sobre um pregador em Londres. Ele estava na rua pregando o evangelho, falando de Deus, quando duas mulheres que estavam juntas se ofenderam com a palavra dele e o denunciaram. E ele foi para a corte. E lá na corte, a conclusão dos acusadores dele foi de que a Bíblia, algumas passagens da Bíblia não são mais apropriadas à sociedade moderna. São inapropriadas. E Deus guardou esse irmão que as acusadoras não foram lá na audiência, o caso dele foi arquivado. Mas vocês percebem, irmãos, a sabedoria do mundo? É essa. A Bíblia tem o seu padrão de verdade. Aí eu vou lá e passo do padrão, vou para o pecado, vou para o erro, vou para aquilo que é errado. Aí eu começo a acusar a Bíblia. Ao invés de eu ver que é eu que estou errado, eu começo a acusar a palavra de Deus. Aí vem as pessoas e falam, não, é verdade. Vamos abaixar esse padrão aí, porque esse padrão não é mais adequado à sociedade moderna. Essa é a sabedoria do mundo. Se preocupam aí tanto com o colapso do clima, se preocupam com as enchentes, com o nível do mar, com o aquecimento global, e não estão vendo a destruição do aspecto moral e espiritual. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. Não tem como ver isso. Mas nós, irmãos, que estamos vivos, nós estamos vendo. E nós estamos lutando contra isso. Por isso nós estamos guardando o nosso coração para isso não entrar. Conceitos do mundo, princípios do mundo, coisas malignas que são bombardeadas na cabeça dos meninos, na escola, seja onde for, no trabalho, nós estamos lutando contra isso. Para que isso não entre no nosso coração, para que isso não faça morada em nós. Eu quero ler 1 Coríntios 3, 18 e 19, na versão King James. 1 Coríntios 3, 18 e 19, diz assim: ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. 19. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Como é que é a sabedoria desse mundo? Loucura. Isso é loucura, irmãos. Eu estou correndo dessa sabedoria do mundo. Nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto. Então, que nós sejamos sábios segundo Deus. Muitas vezes, nós falamos que Deus é luz, mas nós mesmos vivemos em trevas. Às vezes a gente fala que Deus é vida, mas nós vivemos na morte. A gente fala que Deus é amor, mas nós vivemos na indiferença. Nós vivemos no ódio. A gente fala do perdão de Deus, mas o nosso coração não perdoa ninguém. Irmãos, isso não é realidade.
O Senhor veio para nós cheio de graça e de realidade. Se eu falo de amor, tem que ter amor. Se eu falo de perdão, tem que haver perdão. Se eu falo de vida, tem que haver vida. Que o Senhor nos guarde. Lembre-se disso, a graça supre. Tá? Enquanto a lei exige, a graça supre. E o Senhor hoje é a nossa graça. Essa graça, irmãos, já estou finalizando, essa graça ela nunca poderá ser esgotada pelo nosso desfrute, tá? Você vai desfrutar e você nunca vai esgotar essa graça. Essa realidade, ela nunca pode ser terminada também pela sua experiência. Você vai ter experiência vai ter sempre realidade. Pelo contrário, essa graça e realidade, ela aumenta de acordo com a sua capacidade de experimentar. Quanto mais você experimenta, mais graça tem para você. Então, a nossa capacidade, irmãos, de desfrute disso é que determina a medida dessa plenitude que nós vamos ter. O problema, em outras palavras, nunca está em Deus, está em nós. O problema nunca está na palavra, está na terra, está no coração. Porque o quanto você precisa, Ele é. Quanto Deus é pleno para você, isso depende da nossa capacidade de desfrutá-lo. Tá? Se a sua capacidade é de 1 litro, o Senhor tem 1 litro para você. Se é de 1000 litros, Ele tem 1000 litros para você desfrutar. Se a sua capacidade é do tamanho do oceano, o Senhor vai encher plenamente esse oceano. Se a sua capacidade é do tamanho de um oceano infinito, o Senhor preencherá plenamente esse oceano infinito. O Senhor é tudo que você precisa infinitamente, irmãos. E tudo isso que Deus é, veio a você por meio de Cristo. O desfrute dele é ilimitado. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter vindo até nós um dia, cheio de graça e de realidade. Obrigado por não ter esquecido de nós, por ter vindo ao nosso encontro e ter nos alcançado com a Tua graça, com a Tua plenitude, com a Tua misericórdia. Senhor, hoje nós temos a Ti, hoje nós temos tudo que o Senhor é. Aquilo que era inatingível, hoje é acessível a nós. Aquele acesso a Ti, que antes era impossível, agora é acessível a cada um de nós. Senhor, nós queremos esse acesso, queremos esse desfrute, queremos ir até a Sua pessoa. Não deixe o inimigo nos enganar quanto a isso. Nós podemos chegar a Ti, com intrepidez, com ousadia, com confiança, porque o Senhor está pronto para nos receber. O Senhor nos fez nascer de novo um dia, e hoje o Senhor dispensa essa vida para o nosso crescimento. Nos ajuda nessa etapa cristã, nos ajuda na nossa jornada, ajuda-nos na nossa caminhada, a tocar nesse crescimento e nessa vida maravilhosa. Senhor, queremos Te desfrutar porque o Senhor é ilimitado. Não deixe a morte nos alcançar, nos faça vencer a morte. A Tua palavra é suficiente para nós. Senhor, nós queremos cada vez mais estar satisfeitos com o Senhor. Não deixe o nosso coração se apegar às coisas aqui de baixo. Não deixe o nosso coração se distrair. Pelo contrário, nos faça voltar a Ti. Tira toda a dureza do nosso interior, toda a poeira desse mundo, todo o véu que nos impede de Te ver. Jesus é o Senhor. Amém.